Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre alguns textos, específicos do capítulo 1 até o capítulo 6 de Gênesis, Então nós viemos aí fazendo o panorama bíblico, desses capítulos, e agora nós vamos aí trazer aí algumas explicações, de alguns textos que tem dentro desses capítulos que são às vezes de difícil interpretação e são também aí traz algumas divergências, aparentemente algumas divergências, algo que a gente não consegue compreender, o que significa algumas coisas que estão dentro desse texto. Então esse vídeo hoje é um vídeo aí de interpretação bíblica, e explicação bíblica. Então é isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje, e eu gostaria aí que você compartilhasse esse vídeo, Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe, se inscreva e ative o sininho aí para receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá ao nosso vídeo. Nós iniciamos aí o panorama bíblico então no primeiro capítulo, de Gênesis, e o primeiro capítulo já nos traz algumas informações, de como Deus fez todas as coisas. Então no capítulo 1 e o versículo 1 nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, Então isso significa que tudo provém de Deus, Tudo está em Deus, tudo vem dele, é tudo por ele. Deus é o centro de todas as coisas. Nada que foi feito se fez a não ser por Deus, Deus é o criador de todas as coisas. O versículo 2 nos diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então significa que o Espírito de Deus está dando vida a todas as coisas, tudo é gerado através dele. Então lá em Hebreus 1:6 vai nos dizer que Cristo é o centro de todas as coisas, que através de Cristo e por Cristo todas as coisas foram criadas. Cristo é tratado na carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, como o primogênito da criação. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Cristo é o primogênito da criação. Então ele está no centro de todas as coisas, e todas as coisas foram formadas por ele, para ele e através dele, tá bom? Então é para nós entendermos aí esses dois primeiros versículos, do capítulo 1. Aí depois vem a sequência, dos atos, que Deus vem formando todas as coisas, os animais, o campo, as árvores frutíferas, a relva, as águas, a separação entre as águas dos céus e as águas que estão aqui na terra, faz nascer a porção seca, que é a terra, e aí dá limite para as águas, de onde as águas devem vir, Então tudo isso é formado aí em 6 dias, Então é muito interessante que Deus trabalha, e no versículo 26 Deus diz que forma o homem, a imagem e semelhança. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Nós entendemos aqui, primeira coisa, existe a Trindade divina que está presente aí na formação de todas as coisas e na formação do homem. Então Deus aí forma a imagem e semelhança. Em Romanos 8:29 nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Jesus, que Jesus é o primogênito entre os irmãos. Então quando Deus nos diz que nós somos a imagem e semelhança dele, Deus está dizendo que nós somos aí como Cristo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Mas como assim? O que isso significa? Significa que em Jesus nós teremos aí os nossos corpos transformados e glorificados no arrebatamento daqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo são regenerados, transformados, salvos, E aí ficam parecidos com Cristo. Então Jesus está aparecendo desde o princípio de todas as coisas. E aqui o evangelho já está sendo pregado. Então quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Paulo fala lá em Romanos 8:29,
que Cristo é o primogênito entre os irmãos, entre os seus irmãos, significa que nós somos co-herdeiros, nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Cristo. Então ele é o primeiro dos irmãos e ele está em nós. Então nós somos a sua imagem e semelhança após sermos regenerados, transformados, e seremos também glorificados. Aí teremos os nossos corpos glorificados no dia do arrebatamento da igreja. Então isso já fica aqui um alerta, né, que Deus dá, e uma mensagem de evangelho para nós aqui, já anunciando a salvação através de Cristo, que para nós sermos como Cristo é, estarmos com Deus, nós precisamos estar em Cristo Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador. Também podemos entender aqui neste versículo 26 as características de Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que também estão em nós. A audição, a fala, o olfato, o enxergar, o caminhar, o andar, o raciocínio, né, o pensar, né, o projetar das coisas, isso também vem de Deus. Deus nos fez parecido com Ele. Então tudo que Deus criou no mundo, os animais e as plantas, eles não possuem vida, eles não possuem alma, né? Eles são apenas seres viventes, né? Eles não têm alma, eles não têm raciocínio, eles não têm uma ligação direta com Deus, são criaturas dele, mas nós não. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e através de Cristo nos tornou filho, como já está deixando aqui a entender já no capítulo 26 no versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis. Então isso fica muito, muito claro aí que Deus nos quer com ele para sempre na eternidade, né? No capítulo 2, no versículo 1 e 2, vai nos dizer que Deus descansou após 6 dias. No 7º dia ele descansou do seu trabalho. Isso é algo que nós devemos analisar aqui, porque Deus não se cansa, né? Deus não se cansa de trabalhar. O próprio Jesus nos diz que Deus sempre trabalha, Deus está trabalhando e ele também não deixa de trabalhar. Então Deus não cansa, como não é um cansaço físico que ele sentiu aqui, né, no capítulo 2 e o versículo 1 e o versículo 2. Esse descanso aqui é muito importante, que nós vamos encontrar lá em Hebreus também no capítulo 4, que o nosso descanso é Cristo. Então quando Deus diz que ele descansou e santificou o 7º dia, o sábado, ele não está dizendo aqui para nós ficarmos aí sem trabalhar ou sem fazer algo nesse dia. Claro que na lei depois Deus vai estabelecer esse dia, né, como um dia santo, né? Já estabelece aqui, mas ele traz na lei também isso. Mas isso tudo aponta para Cristo, né? Isso tudo se cumpre em Cristo, que Cristo é o descanso das nossas almas. Cristo é o nosso descanso eterno. É através de Cristo que nós teremos acesso, nós temos, né, aqueles que estão em Cristo, acesso à eternidade e ao descanso eterno, a entrada nas mansões celestiais, a entrada na vida eterna. Então quando Deus está dizendo que ele descansou, ele está dizendo que tudo que ele fez se faz em Cristo, que Cristo é o primogênito da criação e também é o fim de todas as coisas, também está ao final de todas as coisas. Então Cristo está no princípio e está no final. Então quando Deus descansa, Deus santifica, o Cordeiro de Deus, ele é sacrificado aí pelo homem, né, pelos seus pecados. Então depois de ele encerrar todas as coisas, dele fazer todas as coisas, ele descansa, e todas as coisas são completas em Cristo. Depois de Cristo ter sido se sacrificar por nós na cruz do Calvário, tudo está consumado, tudo está encerrado, né? Então essa é a mensagem aqui. Veja que o Evangelho já está sendo pregado no livro do Gênesis. A salvação já está sendo anunciada no livro do Gênesis. Toda a Bíblia, irmão, toda a Bíblia, meu querido, você que está me assistindo aí do outro lado, ela aponta para Jesus, ela fala de Jesus. Ela fala do projeto de salvação, de redenção da humanidade. Ela fala do amor de Deus para conosco e da sua santidade. Então, veja que também no versículo 8 do capítulo 2, Deus planta um jardim, né? O capítulo 2 vai detalhar aí a criação do homem,
né? E depois que Deus vai plantar um jardim e colocar o homem ali dentro para habitar e governar aquele jardim. Então aqui já está também representando um cuidado, um amor de Deus e aquilo que nos espera na eternidade, né? Deus tem preparado um local, um paraíso para aqueles que servirem a Cristo até o dia do arrebatamento ou até o findar a sua vida aqui na terra e iniciar a vida eterna, tá? Então o jardim representa isso também. No capítulo 3 e o verso 15, a Bíblia vai dizer aí então que o homem peca, a mulher peca, né? Aí a queda do homem, né? Eva come do fruto do conhecimento e enganado por Satanás, pela serpente, da Adão, os dois pecam, né? E no capítulo 13, versículo 15, Deus diz que colocará uma inimizade entre a semente da mulher, né? Entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. Então colocará inimizade entre esses dois. A semente da mulher, né, são aqueles que temem a Cristo e aqueles que estão no caminho de salvação. A geração, né, a geração vinda de Adão e de Sete é a geração justa, né? É a árvore genealógica de Jesus que está lá em Mateus 1, né? E em Lucas também, no capítulo 3, se eu não me engano, também tem as duas árvores genealógicas de Cristo. Então, mas aqui Deus está falando da descendência, e da semente e da descendência. Então, a descendência de Eva, né? Através de uma mulher, veja, através de uma mulher vem o pecado e através de uma mulher nascerá o Salvador. Então, através de Eva vem o pecado, mas através da sua descendência virá o Salvador, que é Cristo, né? Maria, então, uma mulher gerou o Salvador. Eva trouxe o pecado, né? Permitiu que o pecado entrasse na humanidade e através da descendência dela, de Maria, então veio o Salvador aí, Jesus Cristo. E a descendência de Satanás não teve filho, não vai tendo filhos com os homens até chegar aí no dia da crucificação de Jesus. Aqui está falando da semente, daqueles que seguem o caminho de Satanás, o caminho do ímpio, o caminho da perdição, o caminho do pecado. Então, quando Deus fala que colocará inimizade entre a semente da mulher e a descendência da serpente, Ele está dizendo entre a inimizade entre os santos e o profano, entre o injusto e o justo. Então Deus está dizendo, olha, aqueles que me servem e aqueles que não me servem terão aí inimizade entre si, por causa dos princípios, tá? Por causa dos princípios bíblicos, eles não andarão no mesmo caminho, né? Eles não terão a mesma forma de viver. E então Deus vai dizer aí que a descendência, né, a semente da mulher, pisará na cabeça da serpente, né, que está falando de Jesus, está falando aí da semente da mulher, e a descendência e Satanás, né, terá sua cabeça esmagada. Então a semente da mulher, a descendência da mulher que vem lá de Cristo, né, desde Adão até Cristo, pisou na cabeça da serpente na cruz do Calvário. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade, ele está pisando, cumprindo essa profecia de pisar na cabeça da serpente. E a serpente ferirá o calcanhar. Então a serpente feriu a Cristo também na cruz. O sofrimento de Jesus, tudo aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário, que é descrito em Isaías 53, né, a profecia, e também nos evangelhos é descrito aí o sofrimento e a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita e salva a humanidade, ele está pisando na cabeça de Satanás, vencendo Satanás naquele dia, tá? Então Cristo sofreu na cruz, né? Feriu o calcanhar e também no mesmo dia, nesse mesmo momento, pisou a cabeça da serpente. Satanás foi derrotado neste momento, tá? Isso já estava anunciado e sendo previsto antes da fundação do mundo, porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que Deus sacrificou o cordeiro antes da fundação do mundo. Então, antes de tudo ser criado e o pecado já existir, Deus já havia preparado o plano de salvação, tá?
No versículo 22, no versículo 22 ao 24, então, do mesmo capítulo, né, do capítulo 3, nós vamos ver aí que Deus então expulsa o homem do jardim. Essa expulsão do homem do jardim demonstra aí que o homem perdeu a comunhão, né? Deus então é obrigado a fazer roupas, né, como nós mencionamos no vídeo anterior, a fazer roupas de pele de animais para o homem, já demonstrando aí que ele iria dar novas vestes ao ser humano, né? Que o ser humano estava em pecado e sujo diante de Deus, mas Deus iria dar vestes limpas, né? Novamente para o ser humano. Ele expulsa o homem do jardim, mas essa expulsão não é para prejudicar o homem, mas sim para salvar o homem. Porque se o homem fica no jardim, ele comeria da árvore da vida e então se tornaria um ser aí como imortal, e daí ficaria o pecado perpetuamente na humanidade. Então Deus expulsa o homem do jardim para salvar o homem, para resgatar o homem, coloca aí querubim, né, para guardar o jardim, né? Querubim aí representa a santidade de Deus, e coloca uma espada flamejante que representa aí a sua justiça e a sua glória, né, e o seu poder. Então é isso que Deus faz. Deus então expulsa Adão, Adão sai do jardim, né? Adão aí que representaria o homem perfeito, né? Que seria o homem perfeito, mas ele acaba pecando contra Deus, né? E então Deus expulsa o Adão imperfeito, e depois Jesus vem como sendo o Adão perfeito, que reconecta o homem a Deus e leva o homem novamente, né? Jesus diz que ele é o caminho, né, por onde se deve andar. Ele aponta o caminho, e ele diz: eu sou o caminho onde você deve andar para voltar novamente a ter comunhão com Deus, a querer morar. Se você quer novamente voltar a morar no jardim, no paraíso, você precisa andar pelo caminho, e eu sou o caminho em que você deve prosseguir para restaurar novamente a comunhão. Então Adão é expulso, né? O primeiro Adão é expulso, e o segundo Adão, que é o Adão perfeito, traz-nos novamente a comunhão com Deus e a fazer com que nós na eternidade estejamos com Cristo novamente. Está vendo como o Evangelho está sendo ministrado desde os primeiros capítulos da Bíblia, né? Desde os primeiros versículos já da Bíblia, nós vemos o Evangelho sendo anunciado aqui. No capítulo 4, então, nós vemos aí que Adão e Eva têm filhos, né? Caim e Abel, e esses dois filhos aí, então, eles vão fazer um sacrifício, né, a Deus, e aqui mais uma vez já representa o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo nessas ofertas. Abel apresenta ao Senhor animais, né? Leva ao Senhor um cordeiro sem mancha, novo, sem nenhum tipo de defeito, e ele mostra nesse sacrifício, né, que ele precisa de Cristo, que o único que pode restaurar a comunhão, a amizade entre o homem e Deus é somente Deus, através de Cristo. Abel então traz essa representação e a dependência dele em Cristo, por isso que ele sacrifica um animal, né, puro, sem mancha, um animal perfeito, e não foi Abel que gerou aquele animal, que produziu aquele animal. Não, foi Deus que deu o animal para ele fazer o sacrifício. Então ele apresenta e Deus recebe a sua oferta, porque aqui está a representação de Jesus na cruz do Calvário, que somente Deus poderia restaurar a amizade com o homem, entregando o seu Filho na cruz do Calvário para que ele restaurasse a comunhão de nós com Deus novamente. Então o sacrifício de Cristo é representado aqui na ação de Abel, diferente de Caim, que traz o fruto da terra, daquilo que é produzido do seu braço, do seu esforço. Caim é agricultor, então com o seu esforço, com o suor do seu rosto, a sua maneira, com a sua força, ele apresenta a Deus um sacrifício e entrega os produtos que ele produziu, que ele mesmo colheu, plantou, regou e colheu, e ele entrega aí aquilo que é de pior a Deus e não o melhor. Então Caim representa o homem que não quer ter comunhão com Deus, que ele acha que através do seu próprio esforço, da sua própria maneira de ser, ele vai conseguir se aproximar de Deus, ou em até alguns casos Caim aqui depois ele não quer estar em comunhão com Deus. Então ele diz que ele vai viver a sua própria maneira, e este é o recado que Caim dá a Deus quando ele apresenta os frutos da terra.
né? Então Deus não aceita a sua oferta por aquilo que ele está representando aqui no capítulo 4. Então Abel entendeu que somente Cristo podia restaurar a comunhão, que somente Deus poderia fazer com que a gente voltasse a ter comunhão com ele, e ele aceita aí a restauração e o perdão de Deus, e Caim não aceita a restauração e o perdão, ele rejeita e acha que pode novamente viver da sua própria maneira, ou querer ter um relacionamento com Deus do seu próprio jeito, e isso não vai dar certo. No capítulo 6, então, nós vemos ali, no capítulo 5, o anterior, tem a descendência de Sete, né? Adão novamente tem um filho com Eva, né? E aí o nome dele é Sete, né? Dá o nome de Sete para o seu filho. E a partir do capítulo 5 nós temos aí toda a genealogia de Sete até Noé, que é considerada aí a geração justa, tá? Essa é a geração de Cristo. E essa árvore genealógica, ela vai seguir até Jesus, né? Que é a semente da mulher que vai chegando até Jesus. Então Noé é considerado aí da geração justa, e a descendência de Caim é considerada a geração ímpia, e a geração física de Caim, ela tem um fim no dilúvio, tá? Então no capítulo 6 a Bíblia vai dizer que os filhos dos homens casam-se com os filhos de Deus. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Quer dizer que desciam anjos do céu e tinham aí relacionamento com as mulheres, né? Então as filhas dos homens e os filhos de Deus. Então anjos desciam do céu e tinham relacionamentos com as mulheres? Não. A Bíblia está nos dizendo aqui que os filhos dos homens, que eram os descendentes de Caim, as filhas, né, dos homens, eram bonitas e formosas, e os filhos de Deus, a descendência de Sete, casam-se entre eles. Então, descendência de Sete, a descendência de Caim se casam, né, e acabam aí fazendo uma mistura de algo que Deus não queria que acontecesse, e aí então o pecado se multiplica muito aqui nesse tempo, tá? O pecado aí se multiplica muito. Então no versículo 3 do capítulo 6, Deus diz que o homem não viveria mais do que 120 anos. O Espírito de Deus não poderia contender com o homem para sempre. Então Deus diz, olha, o homem não viverá mais do que 120 anos. Veja que nesse versículo aqui, no versículo 3, muitos acham, né, que Deus aí delimitou a idade do ser humano e que o homem não viverá mais do que 120 anos. Mas depois que Deus fala isso, Noé, que é aquele que construiu a arca e passou pelo dilúvio e sobreviveu com sua família, viveu aí 900 e poucos anos, tá? Então depois que Deus fala que o homem não viveria mais 120 anos, né? Noé, quando construiu a arca, quando entrou na arca, tinha 600 anos, mais ou menos 600 anos de idade. Noé ainda vive mais 300 anos depois, vive mais quase 300 anos ainda depois de ter construído a arca, depois de acontecer o dilúvio, e Deus dizer ao homem, né, que o homem não viveria mais 120 anos. Então fica uma contradição, parece, né, ser uma contradição, e deixa a gente assim meio sem entender. Existem outros personagens após Noé que também viveram mais do que isso, né? Abraão viveu mais de 120 anos, Isaac viveu mais de 120 anos, Jacó viveu mais de 120 anos. Então fica aí uma contradição de como Deus diz que o homem não viveria mais de 120 anos, e o próprio Noé passa aí dos 600 anos, e os outros patriarcas passam dos 120 anos. Quando Deus fala que o homem não viveria por mais de 120 anos, é o tempo que Noé leva, depois que Deus fala com ele, que Noé leva para construir a arca. Noé levou 120 anos para construir a arca, entrar na arca, e então Deus enviar o dilúvio, tá bom? Então esses aí são as explicações dos textos que nós lemos até aqui, né? Nós vemos aí até o capítulo 6. Iniciaremos o capítulo 7 no próximo vídeo. Espero poder ter te ajudado, né? Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, eu te convido aí a compartilhar este vídeo, a curtir, né, este vídeo, a deixar o seu comentário aí embaixo também. Fique à vontade para tirar dúvidas, fazer perguntas, sugestões, nos ajudar. Fique à vontade para comentar e compartilhe com os seus familiares.
Na descrição do vídeo também nós temos aí materiais de estudo para você que quer aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Temos cursos teológicos e materiais de estudos, bíblias de estudos, livros, manuais bíblicos, enciclopédias, dicionários e comentários bíblicos à sua disposição, tá bom? Valeu aí, obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.